Era apenas um sussurro, um som quase imperceptível que atravessou o éter numa noite gelada de abril de 1912. Do outro lado do oceano, operadores de rádio captaram fragmentos de uma mensagem que mudaria para sempre a história marítima mundial. CQD, CQD, MGI. As letras se repetiam em código Morse, intercaladas por estática e silêncio. Poucos imaginavam que aqueles sussurros eletrônicos eram os últimos gritos de socorro do navio mais famoso que já afundou, o RMS Titanic. Mas aqui está o que vai te surpreender. O verdadeiro drama não começou quando o navio colidiu com o iceberg. Começou horas antes, quando outros navios tentaram avisar sobre o perigo que se aproximava, e suas mensagens foram praticamente ignoradas. A tragédia do Titanic não foi apenas sobre gelo e aço, foi sobre comunicação, orgulho humano e uma cadeia de eventos que poderiam ter sido evitados se alguém tivesse prestado atenção aos sussurros do rádio. Na virada do século XX, a comunicação marítima estava passando por uma revolução silenciosa. O telégrafo sem fio, conhecido como radiotelegrafia, prometia conectar navios isolados no meio do oceano com o resto do mundo. Era uma tecnologia mágica para a época. Ondas invisíveis, atravessando milhares de quilômetros, carregando mensagens vitais entre embarcações e estações costeiras. O sistema funcionava através de código Morse, onde cada letra era representada por uma sequência de pontos e traços, transmitidos como pulsos elétricos. Os operadores de rádio, conhecidos como Sparks, tornaram-se figuras essenciais a bordo dos grandes transatlânticos. Eles eram os ouvidos e a voz dos navios, responsáveis por manter contato com outras embarcações, receber informações meteorológicas e, principalmente, transmitir mensagens de passageiros ricos que queriam comunicar-se com terra firme. No entanto, existia um problema fundamental no sistema da época. Não havia regulamentação clara sobre prioridades de mensagens. Comunicados comerciais pagos pelos passageiros frequentemente tinham precedência sobre avisos de navegação, criando uma perigosa hierarquia de informações onde o lucro valia mais que a segurança. O RMS Titanic partiu de Southampton em 10 de abril de 1912, carregando não apenas 2.224 pessoas, mas também as expectativas de uma era. Era o maior e mais luxuoso navio já construído, um símbolo do progresso humano e da engenharia britânica. A bordo, 2 operadores de rádio trabalhavam em turnos, Jack Phillips, de 25 anos, e Harold Bride, de apenas 22. Phillips era experiente e ambicioso, conhecido por sua velocidade no código Morse e por sua dedicação em processar as centenas de mensagens comerciais que os passageiros de primeira classe enviavam diariamente. Bride era mais jovem e menos experiente, mas igualmente dedicado. Juntos, eles operavam a estação de rádio mais potente de qualquer navio da época, capaz de transmitir mensagens a uma distância de até 2.000 quilômetros durante o dia e ainda mais longe durante a noite, quando as condições atmosféricas favoreciam a propagação das ondas de rádio. O que eles não sabiam era que, nos próximos dias, sua pequena sala de rádio se tornaria o centro nervoso de uma das maiores tragédias marítimas da história. A comunicação, que deveria salvar vidas, estava prestes a se transformar em uma corrida contra o tempo, onde cada sussurro no éter poderia significar a diferença entre vida e morte. Durante a viagem, vários navios começaram a transmitir avisos sobre condições de gelo na rota do Titanic. O vapor Caronia enviou uma mensagem na manhã de 11 de abril. Capitão, Titanic. Oeste, alcançado posição 42 de Chine, de 49 Mad a 51 Chile, 12 de abril. Icebergs numerosos, grandes e pequenos. Cumprimentos, Bar. Jack Phillips recebeu a mensagem e a entregou ao capitão Edward Smith. Era apenas o primeiro de muitos avisos que chegariam. O vapor Baltic transmitiu:
Grande quantidade de gelo relatado na latitude 41,46, longitude 49,52 O navio alemão America enviou coordenadas precisas de uma zona perigosa de icebergs. Cada mensagem pintava um quadro cada vez mais claro. Havia uma quantidade incomum de gelo na rota planejada do Titanic. Mas aqui está o que torna tudo mais frustrante. Essas mensagens chegavam misturadas com dezenas de telegramas comerciais de passageiros. Chegando New York domingo. Negócios excelentes. Amor, George. Confirme recebimento do contrato. Urgente. Thompson. Phillips estava sobrecarregado, trabalhando até 17 horas por dia para processar toda a correspondência. Para ele e para a tripulação, os avisos de gelo eram comuns naquela época do ano. Navegadores experientes sabiam como lidar com icebergs, e o Titanic era considerado praticamente indestrutível. A situação ficou crítica na noite de 14 de abril. Às 19h30, o navio californiano SS Californian, localizado a apenas 30 quilômetros ao norte do Titanic, enviou uma mensagem urgente. Disse que há gelo pesado e grandes icebergs 5 milhas ao sul de nós. A mensagem foi direcionada especificamente para navios na área, incluindo o Titanic. Mas Phillips estava ocupado transmitindo mensagens comerciais através da estação de rádio de Cape Race, no Canadá, que oferecia um sinal mais forte para comunicações de longa distância. Às 23h, quando Phillips finalmente teve um momento de pausa, o operador do Californian, Cyril Evans, tentou mais uma vez alertar sobre o gelo. "Escute, cara, estamos parados e cercados de gelo", transmitiu Evans. A resposta de Phillips foi devastadora. "Cale a boca, estou trabalhando Cape Race." Era protocolo que navios próximos não interferissem quando o outro estava transmitindo para estações costeiras. Mas Phillips estava exausto e irritado. Evans, ofendido pela rudeza, desligou seu equipamento de rádio e foi dormir. Às 23h40, cerca de 40 minutos após essa troca hostil, o Titanic colidiu com um iceberg. O sussurro de aviso que poderia ter salvado 1.500 vidas foi abafado pelo ruído da rotina comercial e pelo orgulho humano. A tragédia não foi apenas sobre gelo e metal. Foi sobre comunicação falha no momento mais crítico. Imediatamente após a colisão, Phillips e Bride se tornaram os heróis anônimos da noite mais longa do Atlântico Norte. Às 00h15 de 15 de abril, Phillips começou a transmitir o sinal de socorro tradicional, CQD, que significava Come Quick Danger, venha rápido perigo. Mas Bride sugeriu algo novo. Experimente SOS. Pode ser sua última chance de usá-lo. O SOS havia sido oficialmente adotado como sinal internacional de socorro em 1908, mas ainda não era amplamente usado. O Titanic foi um dos primeiros navios a transmitir ambos os sinais, CQD, CQD, MGI, SOS, SOS. As mensagens cortavam o ar noturno, captadas por estações costeiras e navios em toda a região. O mais próximo era justamente o Californian, mas seu operador estava dormindo e o equipamento desligado. O RMS Carpathia, a 93 quilômetros de distância, captou o sinal e imediatamente mudou de curso, forçando suas caldeiras ao máximo. Enquanto isso, Phillips permaneceu em seu posto, transmitindo continuamente mesmo quando a água começou a invadir a sala de rádio. Suas últimas mensagens foram captadas às 02h17. Come as quickly as possible, old man. Our engine room flooded. 2 minutos depois, o Titanic desapareceu sob as águas geladas do Atlântico, levando consigo 1.514 pessoas, incluindo o corajoso Jack Phillips, que morreu transmitindo até o fim. A tragédia do Titanic revolucionou completamente as comunicações marítimas mundiais. A primeira mudança veio ainda em 1912,
quando foi estabelecida a obrigatoriedade de operadores de rádio manterem escuta 24 horas por dia em navios que transportassem mais de 50 pessoas. A Convenção Internacional para a Segurança da Vida no Mar, conhecida como SOLAS, criou protocolos rígidos para a transmissão de mensagens de segurança, estabelecendo que avisos sobre condições perigosas de navegação teriam prioridade absoluta sobre comunicações comerciais. O heroísmo de Phillips e Bride também destacou a importância crucial dos operadores de rádio, que passaram a ser reconhecidos como membros essenciais da tripulação de segurança. Harold Bride sobreviveu ao naufrágio e, depois de se recuperar, continuou trabalhando como operador de rádio por muitos anos, carregando para sempre a memória daquela noite terrível, quando os sussurros no éter se tornaram gritos de socorro. A frequência 500 kHz foi oficialmente designada como frequência internacional de socorro, e estações costeiras ao redor do mundo passaram a monitorá-la constantemente. O que começou como uma tragédia de comunicação falha se transformou no fundamento dos modernos sistemas de emergência marítima que hoje salvam milhares de vidas todos os anos. Mais de um século depois, a história dos sussurros do rádio que cercaram o naufrágio do Titanic continua nos ensinando lições valiosas sobre a importância da comunicação eficaz. Vivemos numa era onde informações viajam instantaneamente ao redor do globo, mas ainda enfrentamos o mesmo desafio básico: saber distinguir entre o que é importante e o que é apenas ruído. As mensagens de aviso sobre icebergs estavam lá, claras e precisas, mas foram perdidas em meio ao volume de comunicações rotineiras. Jack Phillips, um jovem talentoso e dedicado, morreu heroicamente em seu posto, mas talvez pudesse ter vivido se tivesse prestado atenção aos sussurros de aviso que chegaram horas antes da tragédia. O orgulho, a exaustão e a pressão comercial criaram uma tempestade perfeita que transformou avisos salvadores em ruído ignorado. Hoje, quando nossos telefones recebem centenas de notificações diárias, quando nossas caixas de e-mail transbordam de mensagens, quando as redes sociais nos bombardeiam com informações, a pergunta permanece a mesma: estamos ouvindo os sussurros importantes em meio a todo esse ruído? A tragédia do Titanic nos lembra que, às vezes, a diferença entre vida e morte está na nossa capacidade de ouvir o que realmente importa, mesmo quando chega como um simples sussurro no meio da noite. Se você ficou fascinado por essa história incrível de como a comunicação pode mudar o curso da história, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo e compartilhar nos comentários o que mais te impressionou sobre os bastidores do naufrágio do Titanic. E, principalmente, se inscreva no nosso canal para descobrir mais histórias surpreendentes que você nunca imaginou que existiam. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo, porque sempre trazemos curiosidades históricas que vão te deixar de queixo caído. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.